Olá, olá! Tô aqui de volta, professor Aloysio do AmoConcursos.com, nessa nossa série de dicas aí preciosas para você que vai fazer concurso público, matemática, raciocínio lógico. Vambora ver qual é a dica de hoje? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Qual vai ser a dica preciosa? É a dica 07, critérios de visibilidade, é isso aí mesmo. Você saber quando é que um certo número é divisível por outro número. Tem alguns critériozinhos que vai te ajudar a identificar isso e vai te ajudar em algumas questões de prova que versem sobre divisibilidade. Questões de matemática, de raciocínio lógico, beleza? Então vamos lá as dicas. Vamos lá as dicas, essas preciosidades, vamos lá. Você sabe alguns critérios de divisibilidade? Vamos ver as dicas para você ver se o número é divisível ou não por certos números. Bom, primeiro, quando eu digo indivisibilidade, eu estou dizendo que o resto encontrado na divisão é zero, tá? Quando um número dividido por outro dá resto zero, nós dizemos que ele é divisível. Por exemplo, 8 dividido por 4 dá 2, resta zero. Então, os critérios de divisibilidade sempre supõem, né, que os números são divisíveis, ou seja, resto zero. A divisibilidade exata, conta de divisão exata, tá bom? Por exemplo, divisibilidade por 2, olha a dica aí. Um número é divisível por 2 quando o último algarismo vai terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, por exemplo. 376 é divisível por 2 porque termina em 6. 9.614 também é divisível por 2, porque termina em 4. Então, quando o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, será divisível por 2. Terminar o último algarismo, por exemplo, 10.138 é divisível por 2, porque termina em 8. E por aí vai. Então, tá aí o critério da divisibilidade por 2, né? A dica. Mais uma dica. E quando é que você vê que um número, como é que você descobre se um número é divisível por 3, divisibilidade por 3, quando a soma dos seus algarismos for um número múltiplo de 3, ou divisível por 3, por exemplo, 528. 528, olha aqui, 528. Vamos somar os algarismos? 5 mais 2 mais 8, isso aqui dá 15, né? 15 é um número múltiplo de 3? Então com certeza 528 será divisível por 3. Pode dividir aí, vai dar resto zero. 8.721 é divisível por 3, vamos somar os algarismos? 8 mais 7 mais 2 mais 1. Isso aqui vai dar quanto? 8 mais 2, 10, com 7, 17 e 1, 18, tá. 18 é múltiplo de 3? Então 8.721 é divisível por 3. Divide aí por 3 vezes, se não dá resto zero. Divide aí, vai dar. Então, beleza? É assim que você descobre se um número é ou não divisível por 3, beleza? Por exemplo, 139 é divisível por 3? Não, porque 1 mais 3 mais 9 dá 13, que não é múltiplo de 3. Então, 139 não é divisível por 3, tá? Beleza? Mais dicas. Divisibilidade por 4. Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. 148 é divisível por 4? Porque 48 é divisível por 4. 7.196 é divisível por 4? Porque os dois últimos algarismos, que formam 96, é divisível por 4, tá? 21.816 é divisível por 4? Como é que você descobre se é divisível por 4 sem ter que fazer a conta? Porque os dois últimos algarismos, que é o 16, é divisível por 4. Beleza? Então, 21.816 é divisível por 4. Então, tá aí o critério de divisibilidade por 4. Interessante, né? Divisibilidade pelo 5. Molezinha. Quando o último algarismo terminar em 0 ou 5. Então, 135 é divisível por 5. 4.280 é divisível por 5, né? Agora, claro que vocês podem ver que possa ter um número que é divisível por mais de um número. 4.280, por exemplo, ele é divisível por 5 e também é divisível por 2, né? Porque termina em 0, né? Então, 4.280 é divisível por 5 e por 2 também. Então, pode acontecer do mesmo número ser divisível por mais de um número. Problema nenhum, tá? Problema nenhum. Beleza. Por exemplo, 135 é divisível por 5 e também é divisível por 3. Porque se você somar os algarismos, 1 mais 3 mais 5 vai dar o quê? 1 mais 3, 4, mais 5, 9, né? E 9 é múltiplo de 3. Então, 135 é divisível por 5 e por 3 também. Então, isso pode acontecer, tá? Beleza!
Mais uma dica, divisibilidade por 6. Um número é divisível por 3, por 6, quando ele for divisível por 2 e por 3, os dois juntos. Por exemplo, 486, ele é divisível por 2, né? Porque termina em 6. E é divisível por 3, porque a soma dos algarismos, ó, 4 mais 8 mais 6 dá 18, que é o múltiplo de 3. Como ele é divisível por 2 e por 3, 486 também vai ser divisível por 6. Tem que ser divisível por 2 e por 3, tá? Por 2 e por 3. Para ser divisível por 6, beleza? Por exemplo, 4.280 é divisível por 2, mas não é divisível por 3, né? Então tem que ser dividido por 2 e por 3. 1410. 1410 é divisível por 2, porque termina em 0. E também é divisível por 3, porque se eu somar os algarismos, ó, 1 mais 4 mais 1 vai dar 6, que é múltiplo de 3. Então 1410, como é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6, tá? Beleza? Então tá aí divisibilidade por 6. Maravilha! Seguindo com mais dicas, a divisibilidade por 7. Divisibilidade por 7 é um pouquinho chatinha. Preste atenção aqui. Uma divisibilidade por 7, tá? Quando a diferença entre o dobro do último algarismo e o número formado pelos demais algarismos sem o último algarismo, resulta um número divisível por 7. Vamos traduzir. 868. Qual é o último algarismo? 8, né? Então a diferença entre o dobro do último algarismo, o dobro do último algarismo é 2 vezes 8, 16. Né? 2 vezes 8, 16. E um número formado pelos demais algarismos sem o último algarismo. Qual é o número formado pelos demais algarismos sem o último algarismo? O 86, né? O 86. Sem o último algarismo, né? Então, 86, então se você fizer 86 menos 16, você vai ver que vai dar 70. 70 é divisível por 7? É. Então, 868 é divisível por 7. É divisível por 7. É assim que você vai ver. Beleza? Vamos ver mais aqui? Ó, 2.586, mais subtração. Qual é o dobro do último algarismo? O último algarismo é 3, o dobro dele é 6. Tá. Qual é o número formado pelos algarismos, pelos demais algarismos, sem o último? É o 258, né? É o 258, beleza? Aí quando você faz 258 menos 6, você vai achar 252. Né? E é divisível por 7? É. 252 dividido por 7 dá 36, né? É divisível por 7. Então 2.583 é divisível por 7. Beleza? Então esse é o critério de divisibilidade por 7. É o mais assim chatinho deles, que realmente confesso que é. Mas tá aí a regrinha, tá? Divisibilidade por 8, quando os 3 últimos algarismos formarem um número divisível por 8. Então, por exemplo, 4.376 divisível por 8, sem ter que fazer a conta? É. Se você pegar 376, você vai ver que 376 é divisível por 8. É divisível por 8. Né? 376 dividido por 8 dá 47. Tá? 25.960 é divisível por 8? É. Porque os 3 últimos algarismos, no caso 960, é divisível por 8. 960 dividido por 8 dá 120. Então vai ser. Tá? Então 25.960 é um número divisível por 8. Beleza? Só você ver os 3 últimos algarismos, eles são divisíveis por 8. Beleza. Maravilha. Critério de divisibilidade por 8. Tem mais dica aqui. Vamos lá. Mais uma diquinha. Mais duas. Divisibilidade por 9. Quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 9. Parecido com a divisibilidade por 3, né? Divisibilidade por 3 é quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 3. A por 9 é quando a soma dos algarismos for um múltiplo de 9. Então, se você pegar o 765 e somar os algarismos, 7 mais 6 mais 5, isso daqui vai dar 18, que é múltiplo de 9. Então, ele é divisível por 9. 7.866, 7 mais 8 mais 6 mais 6, né? 6 mais 6, 12, com 8, 20, com 7, 27. 27 é múltiplo de 9? É. 9 vezes 3, 27. Então, 7.866 é divisível por 9. Vai ser. Se você pegar 7.866 e dividir por 9 e o 765 dividir por 9, vai ver que dá resto zero. Tá? Beleza?
E a divisibilidade por 10 é molezinha quando o último algarismo termina em 0. Terminou em 0, vai ser divisível por 10. E por 5 também. E por 2 também, né? Então, no caso aqui, vão ser divisíveis por 5, por 2. Então, terminou em 0, vai ser divisível por 10. Fechou, então? Então, com isso daí, fechamos essa dica preciosíssima. Nossos critérios de visibilidade, isso vai te ajudar muito em algumas questões aí de prova de matemática, raciocínio lógico. Fechou? Então, sempre fica aí ligado, acompanhando as minhas dicas, em Dicas do Professor Aloysio. Valeu!